Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Jordana Seixas. Na aula de hoje veremos sobre zeros de funções, especificamente os métodos da biseção e da falsa posição. O que são zeros de funções? Um número real que φ é zero, ou raiz da função f de x se f de que φ é igual a zero. Vemos aqui abaixo uma figura que representa um polinômio de ordem 3. Temos três raízes, que φ 1, 2 e 3. Valores de x que anulam f de x podem ser reais ou complexas. Estudaremos raízes reais de f de x. Como obter raízes reais de uma equação qualquer? Há dois métodos para resolver f de x igual a zero. Primeiro, métodos diretos ou pelos métodos iterativos. Nos métodos diretos, temos os métodos analíticos. Por exemplo, um número finito de operações fornece a solução do problema. Processos particulares, por exemplo, cada tipo de função deve ter seu próprio caminho de solução. Nem sempre é trivial. Outra forma é utilizar o método iterativo. Os métodos iterativos são usados para encontrar aproximações iniciais para a raiz e, em seguida, refinar essa aproximação. Há duas fases. Fase 1, encontrar intervalo contendo raízes. Na fase 2, tem um refinamento para obter uma boa aproximação. Na fase 1, que é encontrar um intervalo contendo raízes, temos como aproximação inicial o estudo gráfico e o estudo analítico. No estudo gráfico, nem sempre é tão simples desenhar o gráfico. Neste exemplo, temos que o gráfico f de x igual a x ao cubo menos 9x mais 3. Para cada x eu tenho um f de x correspondente. Facilmente podemos desenhar esse gráfico. No caso, um polinômio de ordem 3. Outra forma, eu posso desenhar esse gráfico de outra forma. Posso representar f de x como g de x mais h de x, fazendo g de x igual a x ao cubo e h de x igual a 9x menos 3. A interseção dessas duas, eu posso encontrar em que intervalos, subintervalos, eu tenho as minhas raízes. Então, as raízes dessa função f de x estão representadas nos subintervalos de menos 4 a menos 3, de 0 a 1 e de 2 a 3. Outro estudo é o estudo analítico. Para ter certeza da localização da raiz, usaremos o teorema de Bolzano, que diz o seguinte: se f de x é uma função contínua em certo intervalo AB e troca de sinal nos extremos deste intervalo, isto é, f de A vezes f de B menor que zero, então existe pelo menos uma raiz real de f de x nesse intervalo. Outra condição é que a derivada de f de x existir e preservar o sinal, no intervalo AB, existirá uma única raiz real de f de x nele. E esse intervalo será um intervalo de separação. Graficamente, o teorema de Bolzano, representados aqui, temos, aplicando o teorema de Bolzano, f de A vezes f de B é menor que zero, existe pelo menos um ponto x, que é igual a epsilon, entre A e B, que é zero de f de x. No gráfico à esquerda, no intervalo AB, temos a raiz que φ apresentada. Temos, por garantia, pelo menos uma raiz. Nem sempre é isso. Veja no gráfico à direita, que entre o intervalo A e B, temos pelo menos uma raiz. Nesse caso aqui, temos 3. Não significa que existe exatamente uma raiz. Tá? Ele garante que tem pelo menos uma, aplicando o teorema de Bolzano. Na segunda condição, a derivada de f de x. Se a derivada de f de x existir e preservar o sinal nesse intervalo, então esse intervalo contém um único zero de f de x. Observe no gráfico da esquerda que a derivada da função ela é sempre positiva nesse intervalo, então eu garanto que tem uma única raiz. No gráfico da direita, a derivada da função f de x é sempre negativa nesse intervalo, então eu garanto que tem pelo menos não, uma única raiz nesse intervalo. Quando essa segunda condição for satisfeita, eu garanto que tem uma única raiz no intervalo de separação. Conclusão: se f de A vezes f de B é menor que zero, pelo teorema de Bolzano, então existe pelo menos um ponto x, que é igual a epsilon, entre A e B, que é zero de f de x. Na segunda condição, se a derivada da função existir e preservar o sinal nesse intervalo, então esse intervalo contém um único zero de f de x. Esse é o intervalo de separação. Além disso, f deve ser contínua nesse intervalo. Uma forma de isolar as raízes de f de x é tabelar f de x para diversos valores de x e analisar as mudanças de sinal de f de x e o sinal
da derivada nos intervalos em que f de x mudou de sinal. Vejamos um exemplo. Dado f de x igual a x ao cubo menos 9x mais 3, vamos construir uma tabela de valores para f de x e considerando apenas os sinais. Observem, para cada intervalo temos pelo menos um único zero, tem pelo menos um zero de f de x, e para garantir temos que aplicar a derivada de f de x, né, se ela for sempre positiva ou sempre negativa em cada subintervalo. Já que se trata de um polinômio de ordem 3, sabemos que cada intervalo contém exatamente uma raiz. Nem precisamos verificar a derivada da função. Já no exemplo 2, f de x igual a raiz de x menos 5 que multiplica a elevado a menos x. No domínio de f de x para x valores não negativos, temos que, aplicando pelo teorema de Bolzano, que f de 1 vezes f de 2 é menor que zero. Então, nesse intervalo contém pelo menos um zero de f de x. Vamos aplicar a derivada de f de x e verificar se ela é sempre positiva ou sempre negativa nesse intervalo. A derivada da função é sempre positiva no intervalo, no caso para x maior que zero. Para todo x maior que zero. F de x é contínua dentro do intervalo 1 e 2. A derivada não muda de sinal dentro do intervalo. E, pelo teorema de Bolzano, f de 1 vezes f de 2 é menor que zero. Bom, concluímos, então, que existe exatamente uma raiz no intervalo 1 e 2, para este exemplo 2. Na análise gráfica da função f de x, podemos utilizar um dos seguintes processos: esboçar o gráfico da função f de x e localizar as abscissas dos pontos onde a curva intercepta o eixo x. Outra forma é, a partir da equação f de x igual a zero, obter a equação equivalente g de x, que é igual a h de x, esboçar os gráficos de g de x e h de x e localizar os pontos x onde as duas curvas se interceptam, como a gente viu anteriormente. Outra forma de encontrar em que intervalos estão as raízes. No exemplo 2.1, vamos aplicar, né, e determinar um intervalo de separação de amplitude 0,1, onde b menos a igual a 0,1, da menor raiz real da função, f de x igual a sin de x mais ln de x. Já que não é tão simples de desenhar essa função, vamos reescrevê-la de que forma? Fazendo g de x igual a sin de x e h de x igual a menos ln de x. A interseção das duas curvas, g de x e h de x, temos onde se encontra a raiz, no intervalo de 0,2 a 0,8, pelo estudo gráfico. No estudo analítico, o f de x é contínua nesse intervalo, podemos observar, no intervalo de 0,2 a 0,8. Aplicando o teorema de Bolzano, f de 0,2 vezes f de 0,8 é negativa. Há pelo menos uma raiz nesse intervalo. A derivada da função ela é positiva, é crescente nesse intervalo, então há uma única raiz nesse intervalo. Esse intervalo é o intervalo de separação. O exemplo está incompleto porque ele pede com a separação de amplitude 0,1 e a gente tem uma amplitude 0,6. Para reduzir esse intervalo, podemos utilizar o método de obsessão. A gente vai aprender mais para frente. Com o estudo do gráfico e o estudo analítico, chegamos a resultados aproximados, mas ainda distante do ideal. Precisamos de métodos para ir um pouco mais além. Importante notar que os métodos que vamos estudar nesta aula partem sempre do intervalo de separação. Aplicamos a fase 1, ou seja, encontrar um intervalo contendo raízes. Nos estudos gráfico e analítico, encontramos resultados aproximados, bem distante do valor da raiz da função f de x igual a zero. E vamos aplicar a fase 2, que é o refinamento para obter uma boa aproximação, aplicando métodos iterativos. Resolve equações de forma aproximada. Parte do intervalo de separação da raiz procurada. Vamos aplicar os exemplos utilizando métodos da bisseção e da falsa posição.